Amém? Quero agradecer ao pastor Emanuel, pastor Maninho, como a gente chama lá em João Pessoa. Uns 15 anos que a gente não se via, mais ou menos isso, uns 15 anos. Nós nos conhecemos em João Pessoa há mais ou menos 15 anos atrás, mas depois eu saí de João Pessoa e não voltei mais para lá. E depois ele também tomou outro rumo e seguiu aí servindo ao Senhor Jesus. Gente, é um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto tão importante, um assunto que diz respeito à nossa vida como cristãos. Em especial porque nós precisamos nos preparar para o que vai vir daqui a 2 semanas, né? Que é a grande votação. Daqui a 2 semanas, é isso? Uma semaninha. A votação. Mas assim, é importante dizer o seguinte: nós vamos conversar aqui sobre esse tema que foi proposto, que é a cosmovisão cristã e política, mas eu não quero entrar nesses meandros, nessas nuances de política partidária, candidato, em quem você deve votar e assim por diante, tá bom? Eu quero conversar sobre temas um pouco maiores. Talvez temas, na verdade, que formem a nossa consciência. Então, esses subtemas, vamos dizer assim, que é de candidato, de ideologia, em quem você deve votar, isso são questões secundárias, no meu ponto de vista. Secundárias. Muito bem. Atos capítulo 1 vai nos guiar nessa noite. Atos capítulo 1. Não dá para a gente falar sobre assunto nenhum sem antes a gente abrir a Escritura Sagrada, né? A gente percebeu o que é que Jesus nos diz através do texto bíblico. Então, Atos capítulo 1, a partir do verso 1. Se você tem o texto bíblico aí e quiser acompanhar, seja o texto impresso ou digital, acompanhe comigo nesse momento. Atos capítulo 1, a partir do verso 1. Todo mundo achou aí? Amém, gente? Muito bem. Diz assim o texto sagrado. Lucas vai dizer assim para nós: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que você foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, preste atenção nessa pergunta agora: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Versículo 8 agora. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas o quê, gente? Eu não vi. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que ainda estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Eu lembro, há cerca de 1 ano atrás, que eu e alguns colegas pastores, numa reunião para pastores jovens, e o pastor que dirigia aquela reunião, aquele bate-papo ali, aquela palestra, disse da seguinte forma: todo cristão precisa se filiar a um partido político.
todo cristão precisa se filiar a um partido político. Porque é por meio do partido político que um cristão pode exercer a sua cidadania cristã. E, aliás, ele disse assim, é só por meio do partido político que o cristão conseguirá exercer a sua cidadania cristã na sociedade. E eu, enxerido como eu sou, eu levantei o braço e disse assim, pastor, eu discordo de você. Eu discordo. Como é que você faz, então, com os 3 primeiros séculos da era cristã? O que é que você faz com os 3 primeiros séculos da era cristã? Quando a igreja, ela não apenas não era legitimada na sociedade, mas ela era perseguida pelo império. Sequer existia partido político naquela época. Como é que você diz uma asneira dessa, cara? Então, a partir daquela conversa ali, eu fui refletindo muitas coisas. Mas antes de voltar a esse assunto, eu quero abordar o que Lucas nos diz aqui, que é essencial. Preste atenção. Que é perene, que não muda, que é de fato a missão do povo de Deus. Lucas nos diz aqui, então, sobre a missão do povo de Deus. Jesus, então, aqui, ele já cumpriu, vamos dizer assim, o seu ministério terreno. Passou 3 anos aqui no nosso meio. Lucas relata isso, então, no início lá, a gente vê ele dizendo que estava escrevendo para Teófilo, aquele amigo dele, escrevendo para Teófilo para falar, então, sobre tudo que Jesus havia feito aqui na terra. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, ele está, vamos dizer, concluindo aquele relato dele do Evangelho e dizendo agora o que é que vai ser daqui para frente. Uma vez então que Jesus ressuscitou, voltou para o céu, mais uma vez retornará para a terra mais uma vez, o que é que nós vamos fazer? Qual é o papel da igreja? Preste atenção nisso, gente. Qual é o papel da igreja? Então os discípulos estão ali reunidos com Jesus, Lucas destaca isso. E os discípulos fazem a seguinte pergunta a Jesus, gente. É uma pergunta meio política. É uma pergunta política. Senhor, quando é que o Senhor vai nos libertar do Império Romano? Quando é que o Senhor definitivamente vai fazer com que Deus reine absolutamente sobre a terra? Quando é que o Senhor vai fazer com que todos os valores do reino de Deus sejam vivenciados por toda a sociedade? Quando é que isso vai acontecer? Aí Jesus responde para eles, não cabe nem a mim e nem a vocês saber, mas apenas ao Pai. Apenas o Pai sabe quando é que isso vai acontecer definitivamente. Aí Jesus continua e diz assim, mas cabe a vocês, o que é que cabe a vocês então agora? Serem testemunhas. Gente, preste atenção nessa palavra, ela é importantíssima. Cabe a vocês, então, agora, serem testemunhas. Testemunhas de quê? Essa que é a pergunta importante. Sobre o que nós testemunhamos? Nós testemunhamos acerca do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas, então, de que já existe na terra um mundo paralelo. Já existe, então, correndo no mundo, um novo estilo de vida, uma nova praxis, um novo mundo, uma nova concepção das coisas, um novo conjunto de valores. Já existe. Ele foi inaugurado por Jesus. Então, quando os discípulos perguntam assim, olha, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino? Jesus disse, eu não sei e nem vocês devem saber, só o Pai sabe. Porém, o reino já começou. Lembra quando Jesus diz assim, que o reino já está entre vocês? Lembram disso? Provavelmente o que Jesus quis dizer é que o reino já está no coração de todos aqueles que já se encontraram com Jesus. Já está em vocês. Ou seja, já está em todo aquele que já se encontrou com Jesus. Já está nessas pessoas. Já está em nós.
Então, gente, nós somos testemunhas de quê? Nós somos testemunhas de que, de fato, um novo mundo já existe. Já existe. Ele não existe ainda plenamente, como Jesus respondeu para os discípulos, mas ele já existe. Ele já foi inaugurado. Inaugurado. Lembra quando Jesus disse que quando nós... Aliás, Paulo vai dizer isso em Romanos. Que quando nós morremos com Cristo, nós o quê, gente? Ressuscitamos para o quê? Uma nova vida. É esse novo mundo que eu vos falo agora aqui. Essa nova perspectiva. Esse novo olhar sobre as coisas. Essa nova cosmovisão. Então, o cristão, ele já tem um novo modo de ver as coisas. De pensar, de agir, de executar. Tudo isso baseado em quê? Presta atenção. Tudo isso baseado no que Jesus fez. E não na concepção meramente política das coisas. E não na concepção meramente científica das coisas. Jesus começou isso. E é a partir daqui, então, que a gente vive. É a partir daqui. Gente, tudo bem até aqui? Amém? Então, nós somos testemunhas. A igreja existe. Preste atenção nisso, gente, que isso aqui é o centro da nossa reflexão dessa noite. Para o que é que a igreja existe? A igreja não existe a princípio. Eu sei que pode ser polêmico o que eu vou dizer agora aqui. A igreja não existe a priori para escolher esse ou aquele candidato. Nós não existimos a princípio para isso. Nós não existimos a princípio para defender essa ou aquela ideologia. Porque o Evangelho de Jesus está acima das ideologias. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou de Jesus. Simples assim. Simples. Eu não sou de candidato nenhum. Talvez um candidato ou outro se enquadre um pouco melhor nos valores do reino de Deus, mas eu não sou de nenhum deles, eu sou de Jesus. É isso. Porque eu, como cristão, não preciso, preste atenção nisso, gente, para você não achar que isso aqui é uma alienação da minha parte. Mas baseado no que Jesus nos ensina, de que nós somos testemunhas de um novo mundo que já existe. O cristão, então, ele aponta a todo instante para isso que Jesus já está fazendo, fez e continua fazendo. Continua fazendo novas todas as coisas. Nós apontamos para isso. Então, essa é a nossa missão. Nós existimos para isso. Então, não se espante com o que eu vou dizer agora. A igreja de Jesus não precisa de partido político e nem de político nenhum para ela fazer a sua missão. Ela não precisa. Porque ela nunca precisou. Nunca precisou. Jamais precisou. Está claro isso aqui, gente, para todos nós? Ser cristão é abraçar o testemunho de Cristo. É isso que nós somos. Muito bem. Tendo dito isso, eu quero voltar àquele assunto lá, baseado naquela afirmação daquele pastor. A afirmação daquele pastor, gente, preste atenção nisso, está baseada, e eu não tiro aqui, eu não coloco a culpa nele. Ele tem uma leitura de mundo baseada naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele estudou como cientista político que ele é. Então, muito provavelmente, a visão de mundo dele começa a partir do que se chama de Revolução Francesa. O que é que aconteceu com a Revolução Francesa? A partir ali do final do século XIX, a França rompe com o quê? A religião cristã. Lembram disso? Quem estudou um pouco mais de história aqui vai lembrar disso. A França rompe com a religião. Essa é a ideia da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é exatamente isso. O próprio Estado tira a religião cristã do centro da legitimação dos valores e coloca o que agora no centro? O que é que assume o lugar da religião? A política. É a partir dali.
Então é a partir dali que a gente conhece essa história. Já ouviu falar nesse negócio chamado Estado laico? Já ouviu falar nisso? Estado laico. Nasce ali na Revolução Francesa. No final das contas, você sabe o que é o Estado laico? É uma tentativa de dizer que o Estado ele é ateu. Quase isso. É quase isso. O Estado é ateu. Você não pode discutir sobre Deus nas instituições do Estado. Você não fala sobre Jesus nas instituições, porque a religião está fora desse âmbito. O que está no meio ali é a política. Então a pergunta que os estudiosos fazem é a seguinte, gente. O mundo pós-Revolução Francesa melhorou ou piorou? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O mundo pós-Revolução Francesa melhorou ou piorou? Me parece que ele piorou, em vários aspectos. Porque, gente, preste atenção nisso. Se em algum conceito que eu falar hoje à noite aqui, você achar um pouco complexo, anote, escreva, que no final aqui vai ter um momento de pergunta e resposta, né? Aí você pode interagir, tá bom? Então, se algum conceito você não entendeu, escreva, que a gente conversa melhor sobre ele no final. Muito bem. Então, estamos lá no final do século XVIII. A religião cristã estava no centro da legitimação dos valores. Era a religião cristã quem dizia o que é certo e errado, o que é bom e mal. Então, a partir do momento que a Revolução Francesa tira a religião, ela tem que colocar alguma coisa no meio. Ela tem que colocar alguma coisa no centro. Ela tem que preencher o espaço que ficou vazio. Ela coloca o que então? A política. A política baseada em quê? Na razão humana. No racionalismo, sem a religião. Então é ali, por exemplo, gente, que nascem as grandes ideologias que tomaram conta do mundo ocidental inteiro. Algumas pessoas dizem assim, onde é que nasceu essa ideia de direita e esquerda? Onde é que nasceu essa ideia de direita e esquerda? Ali no parlamento francês. Foi lá no parlamento francês. Quando, coincidentemente, do lado direito do parlamento, estavam aqueles que diziam assim, não, nós não podemos fazer esse tipo de revolução que vai tirar o cristianismo do meio da sociedade. Não podemos fazer isso. Esses foram chamados de conservadores, os da direita. Os da esquerda disseram, não, temos que progredir. É o progresso. Tudo em nome do progresso. Os que estavam na esquerda. Então, a partir daquele momento ali, foram nascendo essas ideologias. Porque o que é uma ideologia, gente? A ideologia é aquilo que veio substituir a religião. Por isso que a ideologia tem tanta força. Você já parou para pensar nisso? Por que a ideologia tem tanta força? Por que a ideologia, em especial a ideologia mais à esquerda, que é a ideologia mais ligada ao Karl Marx, tem tanta força, ao ponto de você até matar pessoas? A história diz isso, não preciso inventar, a história diz isso, é só você ler. Que os grandes genocídios do mundo moderno vieram através das ideologias. As ideologias do socialismo, comunismo, nazismo, fascismo, todas essas ideologias que substituíram o quê, gente? Quem está ligado aqui? A religião cristã. Entenderam que o mundo pós-Revolução Francesa não é um mundo melhor? É um mundo pior. Porque as grandes ideologias nasceram ali. As grandes ideias que mataram milhões de pessoas. O Holocausto é fruto disso. Não se espantem, mas é verdade. O nazismo é fruto da Revolução Francesa. É exatamente isso. Deus não está no centro, quem está é a razão humana. Deus não está no centro. E quando você tira Deus do centro, tudo vira bagunça, tudo entra em desordem. Quando você tira Deus do centro das coisas, tudo vira desordem. É isso que acontece. Então, a partir daquele momento, gente, nós conhecemos o que a gente chama aí de Estado moderno e dessa ideia de política partidária. Os partidos políticos vão nascendo e se disseminando ali naquele momento, baseado nessa nova concepção de mundo. Deus não cabe no Estado,
O Estado é concebido agora através da razão, não mais através da religião. E agora a gente muda as coisas através não mais da religião, mas através da política. Está fazendo sentido para você, gente, o quadro aqui que eu estou pintando? A partir, então, daquele momento, a política é o veículo de transformação da sociedade. Olha que coisa, gente. Entenderam por que aquele pastor disse aquilo? Ele está pensando como um cara fruto da Revolução Francesa. Um Estado laico. Eu lembro que esse mesmo pastor uma vez disse assim, que no Estado laico, a Bíblia tem que estar de um lado e a Constituição do outro. Falei, cara, você não sabe o que é que você está falando, cara. Isso não tem nada a ver com o Estado laico. Você não está defendendo democracia. Você não parou para pensar que as grandes constituições do mundo moderno ocidental tiveram na Bíblia, de alguma maneira, o seu nascedouro. Tiveram nas ideias cristãs o seu nascedouro. Por exemplo, a concepção de liberdade, de direitos humanos, de democracia. Você acha que nasceu aonde? Você acha que foi no hinduísmo que nasceu? Foi no budismo? Foi no espiritismo? Foi no cristianismo, gente. O cristianismo foi quem emprestou, vamos dizer assim, para as constituições modernas ocidentais, as suas grandes ideias. Foi o cristianismo. E como é que agora você diz que é Bíblia de um lado e Constituição de outro, seu cara pálida? Não faz sentido. Percebe, gente, como muitas vezes nós dizemos algumas coisas, porque nós estamos acostumados a ouvir certas coisas, mas a gente não para entender o que é que a gente está dizendo. No final das contas, estamos dizendo assim, o Estado não precisa de Deus. É isso. Eu não preciso de Deus para mudar as coisas. Gente, no final das contas é isso. Nós não precisamos de Jesus para mudar as coisas. Basta você escolher o candidato certo. Está fazendo sentido para vocês isso? Escolha o candidato certo e você não precisa de Jesus. O candidato é quem vai fazer tudo. É por isso que o candidato, muitas vezes, ele assume quase que um papel messiânico. Caso eu seja eleito, eu vou mudar tudo. Eu vou dar comida para quem não tem. Eu vou trazer saúde para todos. Todos vão ter acesso à educação. A segurança vai estar agora, a segurança vai ser agora para todos. Ninguém mais vai ser assaltado. Eu falei, cara, o cara é Deus. Ele é Deus. Ele resolve tudo. Então eu não preciso mais nem orar. Eu não preciso mais de Jesus. Eu só preciso do candidato. Não é assim, gente? Essa é a nossa concepção de mundo. Ateia. Ateia. Eu não preciso de Jesus. Eu só preciso de Jesus dentro da igreja. A partir do momento que eu saio da igreja, aí quem resolve é o presidente, é o governador, é o prefeito. Ele é quem resolve. Deus me livre de viver num mundo cuja concepção é essa. No final das contas, a Bíblia diz que quem sustenta tudo é Jesus. Não é um candidato, que ele é um ser humano como eu sou. Então, gente, percebe que antes de falar de política no sentido mais que a gente conhece hoje, nós temos que perguntar sobre os nossos conceitos. A gente tem que revisitar os nossos conceitos. O que é que a gente acredita sobre, de fato, o mundo, Deus, o Estado, as grandes ideias. A gente tem que revisitar tudo isso, porque senão nós vamos cair nas garras do ateísmo. Nas garras do ateísmo. Então eu cheguei à conclusão, a partir do que aquele pastor disse, do que ele afirmara, que a igreja, para que ela faça diferença no mundo, ela só precisa ser igreja. E nada mais do que isso. Até porque, gente, e aqui eu já vou caminhando para o fim, até porque uma das concepções, ou um dos efeitos colaterais da Revolução Francesa, foi que os grandes filósofos, os grandes pensadores, como Karl Marx, por exemplo, ele pega a concepção cristã de mundo,
Eu vou mostrar para vocês como faz sentido agora o que eu vou dizer. Ele pega a concepção cristã de mundo na época dele, que já era sedimentada na época dele, e seculariza a concepção de mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A escatologia cristã. O que é que fala a escatologia cristã? Me falem, o que é que a escatologia diz? Que a história está correndo para um final, onde Deus, no final das contas, vai redimir as coisas, não é assim? É isso que a escatologia acredita. Que a história, ela não é cíclica, como os pagãos acreditam. A história, ela caminha numa linha reta. E um dia, ela vai ter o seu fim. Onde o Messias, preste atenção, onde o Messias voltará, como o texto bíblico aqui diz, quando os anjos perguntam para os galileus, olha, por que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que subiu, um dia vai voltar. Para então, renovar todas as coisas. Renovar tudo. Aí sim o reino será estabelecido de uma vez por todas. Não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais fome, não vai haver mais miséria, não vai haver mais guerra, não vai haver mais desigualdade, não vai haver mais injustiça, porque Jesus será tudo em todos. Jesus será. Perceba agora a semelhança com o que Karl Marx ensina. Então, de acordo com Karl Marx, um dia a história vai ter o seu final. Mas como é que a história vai chegar no final? Como é que a gente vai saber que a história chegou no final? Quando o proletariado tomar conta da sociedade, e a partir do proletariado não haverá mais divisão de classe social. E é quando então a paz se estabelecerá. Gente, não é coincidência o que eu estou dizendo para vocês. O Karl Marx fez, não vou dizer intencionalmente, mas ele precisava de um arcabouço que já existia, para criar o sistema de mundo. Quem é então o Messias para o Karl Marx? O proletariado. É quando o proletariado toma o poder, que ele faz com que não existam mais classes sociais, ou seja, não exista mais desigualdade, rico, pobre, negro, branco, não exista mais isso. Todo mundo agora será feliz. Não vai haver mais fome, ninguém vai sofrer mais. Gente, preste atenção. Está na nossa cara isso. Aí a pergunta é, o que Karl Marx ensinou já conseguiu se estabelecer em algum lugar de fato, de verdade? Me parece que não. Me parece que não. Até porque, deixa eu dar uma notícia para você que talvez não seja tão boa, mas a paz plena nós não teremos nessa vida. A plena paz. O que é plena paz? É quando nada mais ao nosso redor, não acontecer mais nada de errado ao nosso redor. Não existe mais tsunami, não existe mais fome, não existe mais um cara tentando assaltar você na esquina. Isso só acontecerá, ou seja, a plena paz, quando Jesus voltar. Isso não é escapismo não, gente, não é escapismo, isso é a realidade. Porque nós não conseguiremos, com os nossos esforços humanos, fazer com que o reino de Jesus se estabeleça de uma vez por todas. Nós apenas ajudamos Jesus, de alguma maneira, a minimizar o sofrimento das pessoas. Não através de um partido político, mas através do testemunho de cristãos. Amando, ajudando as pessoas. Eu encerro falando o seguinte. Lembra que eu disse para vocês, que eu perguntei àquele pastor, o que é que ele fazia então com os 3 primeiros séculos da era cristã? Lembra disso? Quando a igreja não apenas não era respeitada na sociedade, mas ela era perseguida pelo Império Romano. Perseguida. Perseguida. Foi mais ou menos naquela época, que se me falha a memória, o maluco Celso, um dos imperadores romanos, incendiou Roma e colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Os cristãos serviam como tocha humana para iluminar a cidade. Tocha humana. E você vem me dizer que a gente precisa de partido político? Como assim, cara? E foi exatamente naquela época, nesses 3 primeiros séculos da era cristã, que os estudiosos perceberam que houve um grande crescimento do número de cristãos. Um enorme crescimento, apesar da perseguição.
E os historiadores vão dizer que naquela época, nos três primeiros séculos da era cristã, houve uma grande epidemia em Roma. Uma grande epidemia. Quase o Império Romano foi devastado. Quase foi devastado. Então, o que é que as autoridades faziam? O que é que as grandes autoridades romanas faziam para não morrerem? Eles fugiram de Roma. Quem tinha dinheiro para não morrer, fugia. Quem não tinha condições, ficava lá para morrer. Então, muitos romanos morriam nas ruas. Mas existia um grupo de pessoas que estava ali no Império Romano e que começou a cuidar e tratar daquelas pessoas que não tinham para onde ir, que estavam morrendo pelas ruas. Não tinham para onde ir, porque não tinham dinheiro, não conseguiam fugir da cidade. O que é que os cristãos começaram a fazer? Pegar essas pessoas, trazer para dentro das suas casas, para dentro das suas igrejas, e começaram a cuidar dessas pessoas. Começaram a ajudar essas pessoas, a amar essas pessoas. A mostrar a essas pessoas que, mesmo se elas morressem, elas poderiam ter uma esperança de uma vida pós-morte, uma vida eterna com Jesus. E essas pessoas que foram acolhidas faziam mal a essas pessoas que acolheram. Essas pessoas que foram acolhidas, muitas vezes, eram os algozes. Eram aqueles que queriam matar as pessoas que acolheram elas. Quem eram essas pessoas? Os cristãos. Eram os cristãos. Que amaram os seus inimigos. Que perdoaram aqueles que fizeram mal a eles. Que trouxeram para dentro das suas casas para cuidar daqueles que queriam matá-los. Essa é a missão da igreja. É o testemunho de Jesus. De mostrar que apesar do mundo que vivemos, já existe um novo mundo. Um mundo onde o amor, o perdão, a misericórdia, a graça se fazem presente. E quem é que habita nesse mundo, gente? Nós, o povo de Deus, que nunca precisou de partido político nenhum para amar as pessoas. Se você for para as periferias lá de São Paulo, você vai ver que muitas vezes o Estado nem está lá presente para ajudar as pessoas. Mas existem as igrejas pentecostais, que estão fazendo obras que ninguém faz. De tirar as crianças do tráfico de drogas, de ajudar os pais viciados, alcoólatras, a se recuperarem, a conseguir emprego, a não mais bater na sua esposa, a ter equilíbrio, a conseguir um emprego, enfim, a se profissionalizar. São essas igrejas que estão ali ajudando as meninas a sair da prostituição e a viver uma vida digna, sem a presença de partido político, sem a presença sequer do Estado. É a igreja de Jesus, fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Amar, em nome de Jesus. É o testemunho de Jesus. Percebe o que é ser cristão? Ser cristão, então, gente, e aqui eu encerro. Testemunhar de Jesus é dizer para o mundo assim, olha, existe alguma coisa de errado com o mundo mesmo, é verdade. E quem trouxe esse mal para o mundo não foi o partido político, não foi classe social, não foi o rico nem o pobre. Foi o ser humano em si que trouxe a maldade para o mundo. O mundo, de fato, ele tem algo de mal, que foi o pecado que trouxe. Mas por causa da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, já está algo novo sendo feito no mundo. Porque em Cristo, as coisas começam a ser feitas novas. Por causa de Cristo, nós estamos aqui. Nós somos pessoas novas, que estamos sonhando já com um mundo novo, que já está no nosso meio, mas que plenamente virá um dia, quando Ele voltar. Que Deus nos abençoe. Amém.